Olá, meu nome é Sabrina Santos e hoje eu vou fazer com vocês esse bolo frappé ou bolo mesclado, sabor formigueiro e chocolate. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa e também me siga nas minhas outras redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Então, amados, hoje eu vou fazer com vocês um bolo mesclado diferente, né? Geralmente o bolo mesclado a gente usa metade massa branca e metade massa de chocolate. Então, para dar uma variada, né, nesse bolo mesclado, eu vou usar hoje a metade da massa, né, de bolo formigueiro e a outra metade também de chocolate, para fazer um bolo mesclado diferente, tá? Vou fazer usando a minha massa base feita com óleo e vou fazer pelo método simples aqui no liquidificador. Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, né, se você não gosta da massa feita com óleo, você pode usar a massa base amanteigada, que eu já ensinei aqui no canal, ou a massa base mista, que vai o óleo e a margarina, tá? Então você vai ter a qualidade dos dois produtos, a umidade que o óleo traz para a massa e o sabor da margarina ou da manteiga, né, que deixa um sabor mais amanteigado na massa. Mas aqui hoje nesse vídeo eu vou fazer com a minha massa base simples, tá? Feita com óleo, vocês podem fazer as substituições se quiserem. Então eu vou começar colocando os ovos, o açúcar e o óleo no liquidificador e eu vou bater muito bem esses três ingredientes, tá? Tem muita gente que me pergunta por que eu não coloco leite aqui nesse momento e é porque excesso de líquidos pode dificultar aqui na emulsão do óleo. E essa emulsão é o que deixa nosso bolo bem fofinho, tá? Então é importante fazer ela muito bem feita, nessa primeira etapa bater muito bem, para a gente conseguir um bolo bem estruturado e fofinho. Então coloquei aqui os três primeiros ingredientes e vou bater por mais ou menos 2 minutinhos em velocidade média. Prontinho, gente, então bati aqui por mais ou menos 2 minutinhos em velocidade média, tá? E agora nós vamos acrescentar o líquido da receita. Aqui você pode usar o leite ou água. Nesse caso, no vídeo de hoje eu vou usar a água, tá? E, gente, a água não deixa o bolo ressecado. Tem muita gente que acha que por ser água não contém a gordura, né? E aí o bolo vai ficar ressecado. Isso não acontece, tá? O bolo continua bem úmido e a gordura que a gente já usou aqui na primeira etapa, que é o óleo, já é o suficiente para deixar o bolo bem úmido e fofinho. Então, você pode usar aqui o leite ou a água que você vai ter o mesmo resultado. Então, acrescentei a água e eu vou voltar a bater. Nessa segunda etapa, a gente não pode bater muito, tá? Então, eu vou bater aqui por mais ou menos uns 10 segundos e em velocidade baixa, tá? Na velocidade 1. Prontinho, gente, já é o suficiente, é bem rapidinho mesmo. E agora nós vamos dar continuidade à receita adicionando secos, tá? E à mão, gente, porque assim a gente tem um melhor resultado. Gente, então aqui com o bol, eu vou despejar essa misturinha que nós acabamos de bater no liquidificador, tá? E nós vamos acrescentar a farinha e o fermento para finalizar a nossa massa base, feita com óleo. E daí, em seguida, nós vamos saborizar. Então, aqui, eu vou colocar a farinha de trigo, eu vou peneirar ela. Já falei sobre o peneiramento, né? Que peneirar a farinha não deixa o nosso bolo mais fofinho, tá? Mas nós fazemos o peneiramento da farinha por questão de segurança. Então, peneirei a farinha e com a ajuda de um fouet, eu vou misturar até a massa ficar lisinha e homogênea, tá? Prontinho. A massa já está bem lisinha e agora eu acrescento por último o fermento e torno a misturar. E olha só que massa mais linda, gente. Fica uma massa super lisinha, tá? E também homogênea. E quando a gente assa ela, gente, fica uma massa úmida e fofinha.
Fica muito gostosa. Então aqui nós temos a nossa massa base feita com óleo, tá? Pelo método simples, já pronta. E nós vamos saborizar essa massa pra gente fazer o nosso bolo mesclado, né? Com a metade da massa de formigueiro e a outra metade da massa de chocolate. Gente, então aqui eu vou usar a balança, tá? Pra me dividir essa massa. Então, como a minha massa de 6 ovos, ela pesa 1,8 kg e eu fiz, né, uma massa de 2 ovos, essa massa que eu fiz, ela vai pesar em torno ali de 600 gramas. Então, como eu quero usar a metade para fazer o bolo formigueiro e a metade para fazer o bolo de chocolate, eu vou pesar aqui no primeiro bowl 300 gramas de massa. Prontinho. E no outro bowl vou colocar o restante da massa. Gente, com a massa já dividida, nessa primeira eu vou colocar o granulado, tá? Tô usando o granulado macio e não forneável, porque eu quero que quando o bolo estiver assando, esse granulado ele derreta na massa e fica aqueles pontinhos de chocolate na massa. Eu não quero que o granulado continue inteiro, tá? Mas se você quiser esse tipo de resultado, né, com o granulado inteiro na massa, daí você pode usar o granulado forneável, que é um granulado que não vai derreter quando for ao forno, tá? Então, coloquei o granulado e agora é só misturar na minha massa e eu vou ter aqui uma massa para bolo formigueiro, né? Mas nós vamos fazer com ela o nosso bolo mesclado. Prontinho, gente. E agora na nossa segunda massa, nós vamos acrescentar o chocolate em pó 50%, ou se você quiser também pode utilizar o cacau, tá? Então vou colocar aqui o chocolate e com a ajuda da espátula também eu vou misturar muito bem até tudo ficar bem lisinho e homogêneo. Prontinho, gente. Então aqui a nossa massa de chocolate também já está pronta. E agora nós vamos colocar a nossa massa na nossa forminha. E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o rendimento, o tamanho da forma e também sobre como assar esse bolinho. Gente, então aqui eu tenho uma forminha de 19 centímetros de diâmetro, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Todas as medidas dessa forminha e é o tamanho perfeito para essa quantidade de massa, tá? 600 gramas de massa. Se vocês quiserem fazer uma quantidade maior, né? Por exemplo, 2 ou 3 bolinhos, é só multiplicar a receita, tá? Que aí vocês vão conseguir fazer uma quantidade maior. Lembrando que a minha receita é de 6 ovos, rende 3 forminhas de 19 ou 4 forminhas de 16 centímetros, tá? Nós untamos com margarina e farinha de trigo, mas você pode usar o desmoldante caseiro da sua preferência, que dá certo, tem o mesmo resultado, tá? E agora eu vou colocar a nossa massa. Vou colocar primeiro a massa do bolo formigueiro, a massa de sabor formigueiro, tá? Que é a nossa massa branca com granulado. Prontinho. E por cima eu vou colocar a nossa massa de chocolate. Prontinho, gente. E agora eu vou levar o nosso bolinho para assar, tá? Vou assar a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Mas se você tiver dúvida, assim que a sua casa estiver cheirando a bolo, você pode fazer o teste do palito e se o palitinho ser limpo, o seu bolo já está pronto. Aqui em casa eu também asso esse bolinho na fritadeira elétrica e aí eu coloco a 160 graus também por mais ou menos 30 a 35 minutinhos.
quando eu asso na fritadeira elétrica, o topo do meu bolinho ele fica com uma casquinha um pouquinho mais crocante, tá? E no forno não. Então hoje eu vou assar no forno para mostrar para vocês o resultado, mas se você quiser uma receitinha mais prática, né, e mais rápida e fácil de fazer, não ter que ficar ligando o forno, né, pré-aquecer no forno, você também pode fazer ela na fritadeira elétrica, assar na fritadeira elétrica, tá? Então vou levar para assar e já volto para mostrar para vocês o resultado. Amados, então o bolinho já assou, também já amornou, tá? Então depois de assado eu deixei ali sobre a grade do fogão por mais ou menos uns 20, 30 minutinhos para ele amornar. E agora eu vou desenformar o bolinho. Uma dica é passar, né, uma faquinha aqui na lateral do bolo e depois dar umas batidinhas assim, ó, porque aí você vai ver que o bolo ele já está soltinho, tá? Então aqui eu tenho uma embalagem G32 da Govonotec, que geralmente é a embalagem que eu uso para os bolinhos que eu faço na forma de 19 e 16 centímetros, tá? E é uma boa forminha, né, em embalagem para você vender os seus bolinhos caseiros. Então aqui, gente, é só virar o bolinho, o meu já tinha soltado ele, tá? E você pode deixar ele assim, né? Quando eu coloco cobertura, eu gosto de deixar ele com essa parte pra cima, porque é mais retinha e eu acho que o caimento fica mais bonito. Ou você pode colocar ele assim, tem gente que prefere dessa forma aqui. E agora é só, né, saborear esse bolinho, cortar uma fatia, né, para mostrar aqui para vocês o resultado de um bolinho super úmido e fofinho. E a partir dessa massa que eu ensinei para vocês, que foi a massa base, eu consegui fazer esse bolinho mesclado de chocolate com formigueiro, mas vocês conseguem fazer vários outros tipos de bolinho, tá? De um sabor só, ou esses frappé, né? Que são 2 sabores, tá? Então eu vou cortar aqui uma fatia para mostrar para vocês o resultado. E olha só, gente, que massa super úmida e fofinha. Esse bolo, ele fica um espetáculo. E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilha esse vídeo. Fique com Deus, um super beijo e até a próxima receita. Tchau!